Eu tô aqui para falar com vocês sobre a formação dos estados nacionais. Eu vou ser bem direta, bem clara, que hoje tem muito vídeo para poder eu fazer. Então não se espantem se eu ficar com a mesma blusa, tá? Vou trocar de roupa não, mas tá. Enfim, a gente vai falar sobre a formação dos estados nacionais. Para a gente entender por que se deu a formação dos estados nacionais, a gente precisa entender o que aconteceu antes da formação dos estados nacionais. Bom, vou falar de Europa e eu vou falar de feudalismo. Todo mundo, né, tem gente que se arrepia todo só trabalhar na palavra feudalismo. Eu era uma dessas até eu entender como é que funcionava o feudalismo. Bom, o feudalismo, eu vou colocar pra vocês como se fosse uma espécie de pizza, tá? Você chegou, pediu uma pizza. Todo mundo gosta de pizza, então todo mundo vai gostar de feudalismo, porque eu vou explicar o feudalismo numa forma de pizza. A pizza é a Europa, tá? Cada fatia da pizza, e é de calabresa que é a que eu mais gosto, cada fatia dessa pizza representa um feudo. Cada fatia de pizza é um feudo e cada feudo tem uma calabresa que representa o senhor feudal. O que acontece? Durante toda a Idade Média, ou a maior parte da Idade Média, depois que houveram as invasões bárbaras, houveram os reinos carolíngios e tudo mais, a gente vai perceber que vai ficar totalmente desunificada a Europa. A Europa, ela funcionava da seguinte maneira: as regiões eram divididas em feudos e cada senhor feudal era responsável por um feudo. E aí parou de ter moedas, circulação de dinheiro, a riqueza era medida por terras, tudo isso que a gente já sabe, porque a gente já estudou para poder estar chegando aos estados nacionais. Sabendo disso, a gente vai começar a entender algumas coisas que aconteceram já na Baixa Idade Média. O que vai acontecer na Baixa Idade Média para que esse quadro mude e se formem os estados nacionais? Primeiro de tudo, vão melhorar as técnicas de cultura, de agricultura. Antigamente, eles plantavam em todo o solo, eles desgastavam muito a terra. E aí eles começaram a renovar. Plantavam só em metade, a outra metade ficava descansando. Tendo isso, começou a melhorar um pouco mais as questões de solo e de plantio, sobrando produtos. Esses produtos que sobravam, né, na agricultura, eles eram levados para serem trocados por outros produtos. E começou então o que a gente chama de renascimento comercial. Só que esse renascimento comercial, ele funcionava na base da troca. E, inclusive, eles iam para as cidades levar e trocar esses produtos por outros produtos e acabavam surgindo as feiras. E aí até mesmo a origem daquela palavra burguesia, porque vai ser originária de pessoas que trabalhavam para conseguir sustento, dinheiro. Pois bem, a gente vai perceber então que as pessoas vão precisar de uma nova forma de comercializar. Porque nem sempre eu vou querer ficar trocando 50 batatas por 2 galinhas. Nem sempre alguém vai querer trocar um latão de leite de vaca por arroz ou trigo. Então as pessoas nem sempre queriam troca. Então fazia falta uma moeda. Isso eu tô avançando bastante, tá, gente? Então, essas coisas acabaram favorecendo a necessidade de uma unificação de moedas, ou pelo menos uma moeda circulando naquelas regiões ali da Europa. Um outro fator, a gente sabe que houveram as cruzadas, e as cruzadas, elas levaram pessoas que eram, né, da religião católica para lutar contra os árabes, para tentar retomar o direito de visitar as Terras Santas, porque o caminho por terra estava impedido. Só que nessas cruzadas que houveram, várias pessoas acabaram fazendo o quê? Se deparando com outras culturas. A cultura oriental, riquíssima, linda, maravilhosa, eles usavam talheres, eles eram mais refinados, usavam temperos, coisas que até então a Europa não conhecia. E esses fatores causou o interesse de pessoas de trazerem esses produtos para comercializar esses, né, cristãos trazerem esses produtos para serem comercializados na Europa. Mas como ia comercializar alguma coisa, vender alguma coisa, se não havia padronização de moeda, nem pesos e medidas? Como que seria a forma de venda? Não dá. Então,
por conta dessas dificuldades, por conta do renascimento comercial e por conta da ida e da exploração de novos produtos, o que a gente chama de especiarias no Oriente, vai surgir então a necessidade das pessoas terem um Estado, uma centralização política, um governo forte que crie moedas, que crie padrão de tamanhos, pesos, medidas, para que as pessoas consigam comercializar os seus produtos. Nisso a gente vai ver a união dos quem, gente? Ai, coisa bonita, ó. Burguesia, que é uma classe social que está pintando aí no pedaço, que está revolucionando tudo, porque ela, a partir de agora, ela trabalha para conseguir o seu dinheiro. Mas a figura do rei, que estava esquecida desde quando acabou lá tudo, e era só uma figura mais ou menos sem importância, porque durante toda a Idade Média, como eu já falei para vocês, quem mandava era o senhor feudal e no seu feudo. Então, eles precisam se unir, quem quer com quem não tem poder, para poder começar a mudar o quadro europeu. Então começa aí na partir da crise do século XIV, começa a surgir a necessidade então de se criar os Estados Nacionais. Nada mais os Estados Nacionais nada mais são, na verdade, do que a formação dos países como nós mais ou menos conhecemos hoje em dia, entendeu? Precisa de um chefe, né? Um chefe de Estado, um rei, uma rainha, um imperador e tudo mais. Precisa de uma moeda, precisa de leis, precisa de forças armadas, precisa, né, para poder defender o território. Precisa de um território, de uma nação, e tudo isso vai ser gerado a partir do momento em que a burguesia vê a necessidade de ter uma padronização, de uma unificação, um Estado forte. E foi aí que surgiu o que a gente chama de antigo regime, né, que é a formação dos Estados Nacionais. Os primeiros Estados Nacionais a se formarem foram Portugal, Espanha, e Portugal e Espanha tem uma curiosidade legal aqui. Principalmente por conta da expulsão dos árabes. Levou, né, levou a necessidade de ter um Estado nacional. E depois disso, vocês sabem, historicamente, e a gente pode até falar aqui mais pra frente, que o Estado Nacional que mais se vangloriou nesse período, que se tornou foi Portugal, né? Que hoje não tem muita influência, assim, a gente não vê. Mas ele foi, inclusive, uma tecnologia de ponta em relação, até mesmo por causa da expulsão dos árabes ou da convivência com os árabes, eles passaram a dominar o campo marítimo, né? Eles começaram a expansão marítima, inclusive, né, nos encontrando aqui, né, nos descobrindo aqui no Brasil. Outro reino que a gente vai entender essa ligação, principalmente por conta das invasões árabes e da expulsão dos árabes, no que a gente chama de unificação, devido às guerras da Reconquista, a tentativa de expulsar e reconquistar as terras antes tomadas pelos árabes, vai ser o reino espanhol, né? O país Espanha. Por quê? Havia sobre os árabes o jihad. O que é o jihad? Aquelas guerras santas em que há necessidade de espalhar, propagar o islamismo. A partir daí, então, os espanhóis, eles, com a necessidade da guerra da Reconquista, eles expulsam esses árabes e o jihad sai fora, não quero isso aqui, passa aqui. E aí, beleza, começa a necessidade de surgir um Estado espanhol e também baseado no catolicismo, isso é importante. Aliás, uma coisa que também tem a ver muito com o reino da Espanha é o casamento, né, da Isabel de Castela com o Fernando de Aragão. Então, a fé católica e o casamento entre nobres possibilitou a formação do Estado do Estado espanhol. O Estado português, a primeira foi em relação a crise da sucessão do trono, Dom Fernando, acho que se não me engano, Dom Fernando I, eu não cobro nomes, Dom Fernando I, ele não tinha um sucessor, isso vai acontecer lá mais pra frente, né, no século XVI, quando a gente tem a União Ibérica, mas isso é outro assunto. E aí surge a primeira, meio que uma dinastia, que é a dinastia de Avis, ou Avis, enfim. Então, em Portugal foi a dinastia de Avis, e na Espanha foi o casamento, então, de Isabel de Castela com Fernando de Aragão. Na Inglaterra, a gente vai ver aí a Guerra das Duas Rosas, que foi um conflito interno dos ingleses,
que na verdade era uma guerra entre duas famílias, a família Lancaster versus família York, que gerou aí um conflito entre eles e tal, para poder ver quem sucederia, quem seria o grande o trono, né, de quem herdaria o trono. Na verdade, quem herda o trono vai ser o Henrique VII. O Henrique VII, na verdade, é da dinastia Tudor, que a gente mais pra frente vai encontrar com o Henrique VIII, Elizabeth I, a Virgem. Mas isso é só outro assunto. O Henrique VIII ficou mais famoso até mesmo pelos seus casamentos, né? Coisa ali que não deu muito certo, a criação da religião anglicana e tudo mais. Mas o mais forte ali da Inglaterra foi realmente a Guerra das Duas Rosas entre as famílias e, no caso, a aliança entre os Tudor e os Lancaster, que gera a necessidade, então, da formação de um Estado nacional, sendo aí o Henrique VII o monarca absolutista. Um outro fator aí que acontece vai ser na França. Por incrível que pareça, historicamente, né? A gente vai ver aí, né, lá mais pra frente, que Napoleão, ele briga muito com a Inglaterra e ele sempre fica em segundo lugar. A França já ganhou da Inglaterra, na chamada Guerra dos 100 Anos, inclusive com a ajuda da Joana d'Arc, que defendeu a França, né? Ela foi considerada bruxa, enfim... Ela sofreu punições, mas ela foi decisiva, inclusive. E na Guerra dos 100 Anos, a França se deu melhor do que a Inglaterra. Isso mesmo. Não só isso, também houveram outras questões para fazer a França se tornar um Estado nacional. A Noite de São Bartolomeu, por exemplo, em que havia um conflito entre católicos versus calvinistas. Isso é uma outra questão. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Eu acho que o mais importante é vocês entenderem, não, mais que detalhes, né, os mínimos detalhes de datas ou de guerras, é entender o porquê que houve a formação de um Estado nacional. Na história é assim, você não vai, quando você for fazer um vestibular, você não vai precisar e nem vai ter como decorar tudo, todas as fórmulas, você precisa entender o que você está estudando e por que você está estudando. Você estuda a formação dos estados nacionais para compreender o porquê que sai de um feudalismo, de uma pizza fatiada em vários pedaços, que eram os feudos, com os senhores feudais, que eram a calabresa da pizza, comandando cada um no seu quadrado, e se tornam agora aliados ou territórios, né, países. Então, os estados nacionais são países. E eles surgiram a partir da aliança entre rei e burguesia, com necessidades, principalmente da burguesia, necessidades comerciais. O que vocês forem estudar, o que for passar a partir daí, eu acredito que é até um pouco mais do que realmente vai ser importante para você entender e levar para sua vida. Uma outra questão, como que eram os tipos de governo? Bom, o governo, ele trabalhava com o absolutismo. O absolutismo, o próprio nome já diz, absoluto. O rei não tinha ninguém para comandar mais que ele, não havia uma pessoa que mandasse mais que ele. O rei, ele era autoritário, era uma figura importante, e principalmente porque alguns estudiosos, para defender isso, eles se baseavam na teoria do Jacques Rousseau, principalmente, foi um teórico que defendeu a teoria do poder divino dos reis, ou seja, que o poder de um monarca vinha de Deus, entendeu? Não posso mexer isso aqui não, que tá ruim. Então, a gente vai entender que sempre na história, né, vai ter uma coisa ou outra assim, que a gente olha assim, pô, Deus, o que Deus tem a ver com guerra, com isso aqui? Na verdade, foram interesses comerciais de burguesia, aliança com o rei, formação dos estados nacionais, porque o sistema feudal tinha ficado defasado. Mas é importante você entender a teoria de Jacques Rousseau. Tem gente que fala Jacques Bossuet. Eu prefiro falar Rousseau, não sei mais ou menos como... Rousseau. Jacques Rousseau, que ele então cria essa teoria do poder, do direito divino, do poder dos reis, né, que emanava dos céus aí. Mais pra frente a gente vai ver sobre religiões protestantes e a reforma religiosa, mas eu espero que vocês entendam isso. A formação dos estados nacionais, como se deu, por que ela aconteceu e gerou o quê? Bom, aconteceu por causa da crise do sistema feudal, por causa das necessidades comerciais e também da união entre burguesia e rei para poder formar um estado forte, tá bom? Beijo pra vocês e boa prova!